a formação dos pais. Formação, eu digo, que os pais aprendam a ser pais. Pô, mas o que é isso? Precisa disso? Eu sou 30 anos mais velho que meu filho, eu vou tirar de letra. Sabe que não acontece isso. Educar hoje é muito mais difícil, muito mais diferente, né, do que era há 30 anos atrás. Então esse delta que você tem, essa diferença de idade, não garante uma boa educação. Então basicamente eu diria que a educação se resume à comunicação familiar, melhorar essa comunicação marido e mulher e filhos, exercício da autoridade, não do autoritarismo, que é exigência balanceada, e a educação das virtudes humanas. Esses três aspectos só, virtudes humanas, autoridade e comunicação, as famílias normalmente vão bem. A gente entender, em primeiro lugar, na comunicação, que homem e mulher são bem diferentes. Veem as coisas diferentes, sentem diferente. Então, o homem conhecer a psicologia feminina e a mulher conhecer a psicologia masculina, os dois se complementarem na educação, é fundamental para a felicidade do casal. Nessa comunicação, falando rapidamente, a gente vai ter os planos em comum, o uso do dinheiro, a educação dos filhos, a própria sexualidade do casal, o contato das famílias, a grande família, o sogro, a sogra, os parentes. Tudo isso envolve a comunicação. E saber conversar, saber ouvir, saber entender, ouvir empaticamente, é uma coisa fundamental para que o casamento funcione. A segunda coisa que eu falei, o exercício da autoridade. Os nossos filhos têm o direito de que nós exerçamos autoridade sobre eles. É uma autoridade de serviço, não é um autoritarismo que a gente manda eles fazerem as coisas para a gente ficar com uma vida mais cômoda. Dá trabalho mandar, dá trabalho exigir, mas eles precisam de um guia, de uma orientação, e esse é o papel da autoridade. Exigir poucas coisas e coisas importantes. O fundamento da autoridade é esse. Quais são essas coisas importantes? A gente tem que definir, que varia em função da idade, em função da necessidade do filho, do sexo, de todas as circunstâncias. Mas basicamente são o respeito dentro de casa, as qualidades humanas para o convívio social, que é a generosidade, a laboriosidade, o trabalho bem feito, bem acabado, exigir que nossos filhos façam as coisas bem, não façam marretados, a ordem material, a ordem mental, a ordem no horário para comer, para dormir, etc. São pequenas coisinhas que a gente vai consolidando como rotinas, como hábitos familiares. Não a rotina, aquela rotina sem amor. A rotina é boa quando você sabe o que você tem para fazer. Eu tenho que vir trabalhar, eu pego o carro e venho trabalhar. Se eu tivesse que levantar de manhã, o que eu vou fazer hoje, meu Deus? Será que eu vou ao clube e ficar lá até meio-dia, depois eu vou ter muito trabalho? Não. Rotinas são coisas que a gente faz todos os dias. Agora, você tem que colocar em cada coisa dessa o amor. O amor não deixa a rotina ficar rotineira. Então você vai sempre criar coisas novas para viver a sua rotina. O trabalho vai ser cada vez melhor, o relacionamento com os filhos vai ser cada vez melhor, você vai preparar as conversas, vai pensar num assunto que ficou pendente, para depois arrumar uma ocasião ideal para conversar. Você vai ter um tempo a sós para conversar com a sua esposa e com cada filho. Você vai ter um tempo para fazer ginástica, se possível fazer com outras pessoas, com amigos ou com o próprio cônjuge. Então, essa ideia da melhora contínua, né, através do exercício da autoridade, é fundamental. Exigir para educar, a gente poderia dizer isso. Exigir seria o exercício da autoridade. Algumas coisas com relação à autoridade. Tenha poucas regras e regras importantes. Cumpra o que você promete. Não faça, se você não fizer isso, você vai ficar um mês sem sair. É mentira. Ou então a mãe vai ficar maluca, você não vai sair de casa um mês, a mãe fica doida. Quer dizer, pense no castigo, combine o castigo e cumpra o castigo. Se você combina uma coisa e não cumpre, você perde a autoridade.
Então você perde o respeito do seu filho com relação ao que você fala. Aí ele grita e tal, mas não faz nada. Então combine poucas coisas, combine elogios, né? Elogie quando ele faz certo, mas se fez errado e tem um castigo, cumpra o castigo. Depois não grite. Gritar significa que você perdeu o controle. E muitas vezes perdeu mesmo. Então repreenda, ensine sem gritar. Procure se acalmar. Procure ouvir as partes. E procure não dar respostas imediatas para o seu filho em coisas que envolvem decisões. Fala, eu vou pensar. Aí você pensa, pondera, conversa com a esposa com o marido e decide. E quando decide, fala, decidimos isso por causa disso. Vai ajudando seu filho a criar critérios. Essa é a ideia do exercício da autoridade. E a terceira coisa, que não é a terceira por ordem, é a terceira, mas é muito importante, a preocupação e a ocupação na formação das virtudes humanas dos nossos filhos. Se eu perguntar para você, como eu sempre falo aqui no colégio, como é que é um aluno ideal, como é que é um pai ideal, dependendo do nome do colégio ser ideal, né? Um colégio ideal, mas o pai ideal, o filho ideal, o marido ideal, eles começam a falar, olha, ele é compreensivo, ele é generoso, ele é trabalhador, é otimista, é paciente, é alegre. Quer dizer, a gente vai falando todas as qualidades humanas. Agora, vocês conhecem alguém que nasceu com essas qualidades humanas? Eu não conheço. Aliás, as crianças nascem assim, egoístas, choram, querem atenção, brigam, isso é meu. A gente tem que ir educando. E como é que a gente educa as virtudes? 3 coisas básicas. Primeiro, exigir. Primeiro ensinar, né? Falar. Exigir e depois falar. Falar em termos de dar sermão. Mas basicamente, a primeira coisa é dar o exemplo. Depois exigir que eles façam. Exemplo não é exemplo que você é impecável, tá? Isso aí você se tornaria um cara chato. Exemplo que você está lutando por adquirir aquela virtude. Da ordem, por exemplo, você é totalmente desmazelado. Olha, me custa, eu sofro com isso, filho, eu vou tentar arrumar minha gaveta. Vou arrumar, vou procurar manter minha gaveta arrumada. Você procura cuidar do seu armário, etc. Você me mostra o seu armário, eu te mostro a minha gaveta. E através assim de uma conversa afável, a gente dá o exemplo e exige. Mostrou como é que faz, exige, tem que fazer. Essa exigência cansa, mas vale a pena. Então você vai dando passos. Eu diria, os 4, 5 primeiros anos, a gente educa a ordem, a sinceridade, a obediência e os hábitos de higiene. Dos 7 aos 12 anos, a gente educa o querer. Fazer bem feito, arrumar a cama, levantar na hora, ter um horário para estudar, etc. Dos 12 aos 15, a temperança, que é comer de uma maneira saudável e comer pouco, né? Fazer esportes, ocupar o tempo com esportes, não deixar a preguiça tomar conta, né? Cuidar da bebida, que muito jovem de 12 a 15 anos começa a beber, então cortar a bebida, é impossível uma criança aprender a beber, isso vai fazer mal para o resto da vida dela. Então sobriedade na comida, na bebida, nos relacionamentos, nos amigos, com foco nos amigos. Depois dos 15 aos 20 anos, a gente focar nas coisas mais importantes da prudência, as decisões para o namoro, as decisões profissionais, as decisões de como pode ajudar em casa, né? Decisões onde o filho já começa a ajudar a família a tomar decisões, onde vão passar as férias, onde estão gastando dinheiro, né? Isso já para os 14, 15 até os 20 anos. Basicamente, intencionalidade. Se você não pensa, olha, como é que eu vou melhorar a ordem, como é que eu vou melhorar o aproveitamento do tempo do meu filho, o tempo passa e nada acontece. Isso é terrível, é triste, porque a gente acaba pecando por omissão. E a omissão não dá para consertar. Se eu tenho 50 anos e eu não tive filho, eu sou mulher, eu nunca mais vou ter filho. Quer dizer, passou o tempo. Se eu não estudei na época que eu tinha que estudar, depois eu me caso, etc., vai ser muito mais difícil eu voltar para a escola.
E provavelmente, muito provavelmente, eu não vou voltar. E se eu voltar, eu não vou aproveitar do mesmo jeito. Eu vou sacrificar outras pessoas à toa da minha família porque eu não estudei na época certa. Então pensem muito nessa questão da formação das virtudes humanas. Elas começam desde que a criança nasce, através do nosso exemplo, da nossa exigência, das nossas palavras. Não adianta falar muito e não exigir nada e não dar o exemplo. É isso em tudo, na leitura, por exemplo. Olha, eu mando ele ler, ele não lê, o senhor lê, não leio. Então não vai ler, pô. Mostra para ele que você lê, exige que ele leia, e depois fala da importância da leitura. Mas que ele descubra um livro que ele gosta, que ele sinta prazer. Quando ele descobrir o livro que dá prazer para ele, ele vai começar a gostar de ler. Aí ninguém segura mais. Isso serve para tudo. Descobrir a vantagem da ordem, ele vai ser ordeiro, vai ver que é uma desgraça ser desordeiro. E assim todas as coisas que a gente faz. Exige-se, dá-se exemplo, exige-se, depois se fala. Bom, em termos de educação familiar, pensem só nesses 3 aspectos: autoridade, comunicação e virtudes humanas. Como fazer cada coisa dessa para cada filho de cada idade é papel de um orientador familiar. Eu sou orientador familiar, eu estou aqui no colégio praticamente todos os dias. Então procurem que eu possa orientá-los, tanto com relação à leitura, quanto com relação aos filhos que vocês têm, estudando ou não no colégio. Volto a frisar isso. Colégio aberto a todos. Os que estão no colégio têm mais facilidade para viver isso no colégio e em casa, com a nossa orientação. Obrigado.